Quase todos os dias nos deparamos com a notícia da separação de algum casal famoso. E em sua maioria são relacionamentos de longa data. E aí surge uma questão: será que é difícil lidar com um relacionamento? Que tal usarmos uma ferramenta de pesquisa para encontrar a resposta para esta pergunta? Na verdade, o que descobrimos é que não são poucas as pessoas que enfrentam dificuldades na vida amorosa. Em um fórum virtual, alguns internautas desabafaram sobre o assunto. Não sei lidar com algumas questões dentro do meu relacionamento. Ela me faz sentir como se eu não merecesse a atenção dela. Estou em um relacionamento de 3 anos e meio. No começo, ele era maravilhoso comigo. Me levava para sair sempre. Prestava atenção nos detalhes. Mostrava que se importava comigo, entre outras coisas. Já agora, ele ficou o oposto comigo. Os desafios fazem parte do cotidiano da vida a dois. Diante das expectativas e conflitos, muitos casais acreditam que silenciar seja a melhor saída. E com isso, passam a dormir com o problema todos os dias. O casamento, eu queria contar para vocês, é uma instituição falida, que não dá certo, que está fadada ao fracasso e ao ódio, ao ódio pelo outro. A atriz Maria Flor e o psicoterapeuta Emanuel Aragão estão juntos há 9 anos e recentemente deram uma declaração polêmica sobre o casamento. Ao lado do marido, Maria Flor gravou um vídeo onde discutiam sobre relacionamentos e comportamento e revelou que tem dificuldade para conciliar o casamento com o trabalho e a criação dos filhos. A gente tem aqui cada um o seu trabalho. A gente tem a casa, a gente tem compromissos, a gente tem coisas, assim como todos vocês, e a gente não tem tempo de conversar, a gente não se fala mais. A gente fala assim, o que a gente vai jantar hoje? Você comprou o pão? O que tem a carne assada? É o tipo de conversa que a gente tem. Tem um encontro na escola do Vicente. Uma situação muito triste, assim, que a gente se encontra. Muitos casais não sabem se relacionar ou não fazem uso das ferramentas necessárias para que a relação não caia na rotina. E aí, se apoiam no argumento de que o casamento é uma instituição falida. A falta de comunicação, a ausência de tempo para o casal e a rotina intensa são algumas das principais dificuldades enfrentadas pela maioria dos relacionamentos. Como saber quais ferramentas usar para a manutenção do casamento? Qual o segredo para promover a harmonia na vida a dois? Pequenos ajustes como aprender a ouvir o parceiro, compreender suas necessidades, se livrar dos velhos hábitos, são peças essenciais para evitar que a relação desmorone. Se você se identificou com essa matéria e está exatamente nessa situação, pensando, meu casamento fracassou, a melhor coisa, a melhor saída é a porta do divórcio. Acompanhe conosco essa programação porque nós vamos mostrar para você que isso não é verdade. O casamento em si não é uma instituição falida. Na verdade, o que acontece são pessoas problemáticas tentando viver uma vida a dois. Quando o ser humano finalmente aprende a resolver os seus problemas, então o casamento se torna feliz e realizado de verdade. São as pessoas que fracassam e não o casamento como instituição é algo fracassado ou falido. Você está acompanhando o seu programa Problemas e Soluções e você tem aí os nossos contatos, a nossa central de atendimentos está à sua disposição. Através do 3216-6162 você pode ligar e receber uma orientação e pelo WhatsApp 11 3573 3500. Você vai ouvir de pessoas que têm um casamento feliz, que são realizadas e têm algo positivo para passar para você. A fé é o poder de Deus que traz à existência a todas as coisas. E foi a fé que salvou o casamento do Josinaldo e da Vandicléia. Vamos acompanhar.
Aqui foi quando eu conheci o Josinaldo. No primeiro dia que eu conheci ele, eu já engravidei. 3 dias depois, a gente já estava morando junto. Foi quando eu descobri o passado dele, que ele era usuário de drogas, usava maconha, cocaína, até mesmo crack. E aí começou o nosso inferno. Entrei numa depressão profunda e eu tinha que ir atrás dele nas comunidades. Achava ele drogado, bêbado, eu grávida e arrastando ele nas costas, trazendo para casa. E assim foi por muito tempo. E eu tive minha filha, depois tive outra. Foi quando eu descobri que ele me traiu. Eu recebi uma mensagem de texto, né? Que ele tinha me traído. E eu confrontei ele. E ele falou, eu lhe traí. Nesse momento, foi terrível. Porque eu fui para cima dele mesmo. Eu bati muito nele. Eu derramei a xícara de café nele, rasguei a roupa dele. Teve situações... Assim, eu peguei ele pelo colarinho. Eu não sei de onde que veio tanta força, mas eu deixei ele com os pezinhos balançando mesmo. E aí ela pegava o volante do carro, tentava jogar o carro na barreira. Eu conseguia vir lutando com ela, meu primo atrás também lutando. E essa situação, ela durou uns 15 anos. E ao mesmo tempo que a gente brigava muito, eu não me via sem ele. Eu tinha vergonha de voltar para casa da minha mãe, porque ela tinha me aconselhado muito a não casar, e mesmo assim eu quis. Então, eu escondia, eu vivia uma vida de aparência, eu escondia da minha família. Muitas vezes até com a minha filha no colo, a gente brigava, às vezes eu acabava derrubando ela pequenininha, com um aninho. E quando eu descobri mesmo que ele tinha um caso com uma pessoa, né? Eu descobri que já tinha alguns meses ele tinha um caso com essa pessoa. Foi quando eu ouvia nitidamente uma voz me falar assim, mata ele e se mata. Mata seus filhos. Mas ao mesmo tempo falava assim, mata ele primeiro. Você vai deixar ele com a outra? Primeiro mata ele. E foi quando eu fui procurar uma pessoa, um matador. Eu cheguei a pagar R$5.000 para matarem ele, porque eu fiquei sabendo que ele ia viajar para outra cidade. E como eu sabia os horários do ônibus que ele ia, eu pedi para essa pessoa para simular um assalto nesse ônibus, mas antes de matar ele, que deixasse ele consciente o porquê ele estava morrendo. E foi quando nesse dia eu levei a foto dele, né? Para eles identificar quem era ele, para não ter erro. E foi quando aconteceu que ele desistiu da viagem. Foi. Eu mesmo não sei porque estava tudo certo já para mim viajar, mas não deu certo eu viajar. Quando eu vi que não tinha dado certo essa situação, aí eu mesma planejei em matar ele. Aí eu planejei uma noite dele vir dormir lá, eu escondi uma faca, esperei ele dormir, tranquei a porta, escondi a chave e eu ia pegar essa faca para matar ele. Mas eu não encontrei essa faca onde eu tinha escondido. Então foi na mão mesmo. Foi uma madrugada de luta, né? Uma madrugada de luta. Foi na onde ela começou a partir para cima de mim. Eu não era Jacó não, mas eu passei a noite toda lutando para se defender, para sobreviver. Porque era eu tentando se defender e ela vinha para cima de mim, me rasgava, me rasgava todo, rasgou minha roupa. E foi como ele conseguiu pegar a chave que estava dentro da minha roupa e conseguiu sair. Foi quando, naquele momento, eu me lembrei da Igreja Universal, que a gente já tinha ido há um tempo atrás. E quando amanheceu o dia, só esperei amanhecer o dia, eu fui buscar ajuda. E eu sentei com o pastor e falei, pastor, eu preciso de ajuda. Eu preciso de ajuda, eu não aguento mais. Foi quando o pastor me orientou, sentou, conversou e foi algo muito forte assim que o pastor falou sobre o perdão. Ele disse, eu não te oriento a voltar para o seu marido, mas eu digo que você precisa perdoar. E aí começou a nossa luta, porque eu voltei para casa e eu chamei ele para recomeçar. Mesmo eu estando na igreja,
Eu não conseguia perdoar ele. Eu olhava para ele, mas eu sentia muita dor. Eu lembrava da amante dele, eu ainda queria matar ela. Eu queria fazer justiça com minhas próprias mãos. Meu desejo era esse. Eu dormia com ele, mas eu não tinha contato. Quando ele encostava em mim, quando ele colocava, só precisava ele colocar a mão em mim, eu já chorava, eu já desabava, eu chorava. Porque eu tinha muito ódio dele. Muito ódio dele. E, inclusive, a gente chegou até numa reunião na terapia do amor, quando o pastor pediu para os casais se abraçarem e um pedir perdão para o outro. E quando ele me pediu perdão ali, eu vi que foi sincero. Eu vi que foi um pedido de perdão sincero. E há muito tempo que a gente não se abraçava, né? E foi quando aconteceu isso na terapia do amor. Aí, uma esposa de pastor, ela sentou do meu lado e veio me atender, né? Viu uma família todinha, 5 pessoas. E essa esposa, ela não chegou para mim com palavras de carinho, com sentimento. Ela chegou para mim com palavras verdadeiras. Foi o que mudou. Foi quando ela falou para mim assim: a senhora está errada. Seu marido lhe traiu? Sim. Foi falta de caráter? Sim. Mas ele se consertando com Deus, ele está salvo. E a senhora vai para onde com esse ódio todinho dentro da senhora? E ali a máscara caiu. Ali eu vi quem realmente eu estava sendo. Uma pessoa que realmente queria fazer justiça a todo custo com as minhas próprias mãos. E saindo dali eu participei de uma reunião que o pastor falou assim: se eu fosse você, eu não aceitava mais viver sem o Espírito Santo. Foi o que ficou da reunião para mim. E nesse dia começou a minha luta para perdoar. E foi um período que o bispo, toda vez ele falava de traição na reunião, toda vez tinha um momento que ele tinha que falar. E aquilo me incomodava demais, me incomodava. E eu fui buscando a Deus, pedindo perdão. Aí nesse período eu já tinha deixado os vícios, já estava buscando, né? Aí eu deixei os vícios de droga, de bebida, de tudo, de prostituição, de todo tipo de vício que eu tinha. E foi quando veio a Fogueira Santa de Israel. E eu vi ali, eu não vi como um voto no altar, mas eu vi como uma oportunidade de transformação de vida, uma oportunidade de viver na justiça de Deus. E foi quando a gente conversou, né? Deus falou comigo para a gente sacrificar o meu maior orgulho, que era a minha aliança, o meu casamento. 5 horas da manhã, antes de ir para a igreja no domingo, eu já liguei para a amante dele, que eu tinha o número dela, tinha todo o contato dela, eu liguei para ela e pedi perdão. Ela não entendeu, claro, né? Porque eu queria matar ela. Fui na casa dela 3 vezes atrás dela para matar ela. Ela não entendeu. Mas ali eu tirei um peso das minhas costas. Foi 1 tonelada. Um peso enorme que eu tirei das minhas costas. E pedi perdão para ele. E a gente subiu no altar, né? Ali, subimos juntos, naquele momento, foi diferente, né? A gente sabia, tinha certeza que Deus aceitou o nosso sacrifício. Quando eu consegui pedir perdão para ela e pedir perdão para ele, Deus falou: pronto, ali o solo está fértil, vai dar fruto, né? Foi quando Deus falou para mim: você é minha filha, você é minha. E eu me recordo que eu olhei para ele e eu vi nele uma criança precisando de socorro. E eu só pedi a Deus para ajudar ele. Meu Deus, ajuda ele a se perdoar, porque ele tem que ter o que o Senhor me deu também. E aí veio uma palavra dentro de mim que jamais eu ia me lembrar. E aquela certeza, Deus falou assim: eu não vejo como vê o homem. Aí pronto, aí ali já veio a certeza e ali já... Aí foi bom demais. Começamos tudo de novo. Eu aprendi a ser esposa, eu aprendi a ser mãe, eu aprendi a ser uma mulher sábia. Eu posso falar sobre isso, porque eu conheci ela antes e conheci depois que ela nasceu de Deus, porque eu sabia que se um dia eu traísse ela ia me matar mesmo, porque eu já conhecia que o temperamento dela era complicado. A gente casou, né, no altar. A gente recomeçou tudo, foi tudo novo, tudo né? Novo. Deus proveu começamos tudo, a fazer tudo certo, né?
foi E eu certo. antes, né, que queria bater nele, hoje pego ele praticamente no colo, né? Hoje é amorzinho pra cá, graças a amorzinho Deus, pra lá. E é uma bênção, é a transformação total e completa. Hoje é alegria. Hoje a gente tá na rua, a gente não vê a hora de chegar em casa, né? Antigamente eu não tinha vontade de ir pra casa, não. Mas hoje eu não quero é sair de casa mais. Você não esperava, mas o mal aconteceu. Impossível de entender e impossível de reverter. Mas, e se este for o início da mudança que você precisa? Você acredita que o mal pode se tornar em bem? Deus pode transformar essa história e surpreender você. Neste domingo, 20 de julho, o domingo do mal que se tornará em bem. Às 7, 9h30 e 18 horas, em todos os templos da Universal. Encontre todos os endereços pelo localizador universal.org/localizar. Como você pôde acompanhar na história da Wandicléia e o Josinaldo, o mal veio sobre eles por meio de uma traição. Mas esse mal Deus tornou em bem. E é isso que Deus faz. Deus pega o mal que o diabo causou na sua vida e o transforma, o torna em bem, quando você apela para Deus. É como diz esse texto sagrado: e se a nossa injustiça for a causa da justiça de Deus? Que diremos? A injustiça que o Josinaldo causou à Wandicléia se transformou na justiça de Deus. É claro, é óbvio que teve um momento que ambos tiveram que buscar. E foi no altar que o casamento deles se transformou. Ela conseguiu perdoá-lo, ela conseguiu perdoar a amante. Às 5 horas da manhã de um domingo, antes de ir para a igreja, ela ligou para a amante. Com certeza a mulher deve ter ficado assustada. Ela tentou matar essa mulher 3 vezes. Olha só, pagou R$5.000 encomendando a morte do marido. Ela estava cheia de ódio. Aquele mal era para tirar a vida de um dos dois e lançar o outro na cadeia, ou matar toda a família, como ela pensou. Mas Deus pegou esse mal e tornou em bem. E por isso, neste domingo, dia 20 de julho, você terá a oportunidade de apresentar o mal que surgiu na sua vida, que fizeram contra você, que se levantou contra você, colocar esse mal no altar e pedir a Deus: torne isso em bem. Eu não sei como Deus vai fazer, mas Ele vai fazer justiça na sua vida. Então, se você vive uma situação de injustiça na sua vida amorosa, o mal entrou no seu casamento, o mal entrou no seu namoro, no seu noivado, o mal entrou na sua vida que você não consegue ser feliz com ninguém. Então, hoje, terapia do amor para você aprender as ferramentas do amor inteligente para mudar essa situação. E em dado momento da reunião, nós vamos falar da fogueira santa. Você vai aprender como fazer uso da fogueira santa para alcançar a justiça divina. E neste domingo, dia 20 de julho, você terá a oportunidade de clamar conosco em uma de nossas igrejas universal do Reino de Deus, Avenida Mauro Ramos, 1310 no centro, hoje quinta-feira especialmente às 7h30 da noite e neste domingo às 9h30 da manhã na grande concentração de fé e milagres. Nós estamos aqui de portas abertas esperando você. Deus está usando este programa para chegar até você. E agora, o que você vai fazer? Vai aproveitar essa oportunidade ou vai desperdiçá-la ou desprezá-la? Só depende de você. E em todas as igrejas universal do Reino de Deus, nós estaremos nesta mesma fé. Basta que você acesse universal.org/localizar e você vai encontrar o endereço mais perto da sua casa. Hoje, quinta-feira, terapia do amor, especialmente às 7h30 da noite, aqui na Mauro Ramos, 1310 no centro. E domingo, às 9h30 da manhã, o grande clamor da justiça. O domingo, o dia do mal que Deus tornará em bem
na sua vida. Vamos a essa matéria que fala um pouco mais a respeito do domingo e daqui a pouquinho estaremos orando por você. A concentração de fé e milagres é a oportunidade para buscar as maravilhas de Deus. Nós não buscamos um Deus do passado que fez sinais, que fez maravilhas nos tempos do Senhor Jesus apenas. Ele fez, faz e fará sempre. O que é preciso fazer para alcançar a resposta do Altíssimo? Onde há alguém que manifeste a fé, então ali haverá o poder de Deus para operar maravilhas. E foi essa fé que fez o poder de Deus operar o milagre na vida da Andréia. Eu fui diagnosticada com endometriose. Eu tinha cólicas muito fortes, né? Que os medicamentos não resolviam e desmaiava. Então, assim, quando eu ia trabalhar naqueles dias, eu passava mal no ônibus, né? E aquilo ali, pastor, me impedia de ter filhos, porque era, como falava o médico, uma guerra no meu útero ali, né? Procurei um médico para fazer um tratamento de fertilidade, para ver se ajudava. Meu esposo também tinha, né, uma certa dificuldade ali na fertilidade dele, então estava um conjunto, né? Para engravidar estava bem complicado. E daí, numa consulta que a gente foi com ele disse pra gente que seria de 10% a 18% para eu poder engravidar. Ele não garantia que fosse uma gravidez assim, né? O percentual era baixo. E aí eu saí dali muito humilhada, assim. Eu disse, não, meu Deus, não dependo desse médico, eu dependo de ti, né? E fui pro altar com toda a força. E 2 meses depois do meu voto, eu fiz o teste, estava grávida, né? E pude daí tive uma gravidez abençoada e o fruto do resultado, né? Dessa gravidez está aqui do meu lado, que é o Augusto, tem 15 anos, mas foi assim maravilhoso, né? A gente concluiu o sonho nosso da família e eu fui curada da endometriose, nunca mais senti nada relativo àquilo e fui curada. Além de alcançar a solução de um problema, as pessoas que participam da concentração de fé e milagres têm a oportunidade de ter uma experiência com o Espírito Santo. Diga para ele, meu Deus, dá-me um novo coração, me faz uma nova pessoa, me dá o teu espírito, a tua natureza, transforma-me de dentro para fora, eu quero ser uma nova pessoa. Eu queria, assim, sofrer, porque eu achava assim, eu fiz meus pais sofrerem. Comecei a me automutilar, cortava meus braços, minhas pernas, tentei o suicídio 3 vezes. Eu não tinha sentido de viver. Desde criança, eu sempre fui triste, eu não tinha, assim, vida. Então eu comecei a vir. Comecei a buscar pela minha libertação, parei de tomar os remédios, né? Quando eu comecei a dormir, comecei a me alimentar, aí já não tomava mais remédio, parei de me automutilar, acabaram as crises de pânico, de ansiedade. Deus foi me dando só coisas boas. Então comecei a me entregar. Então comecei a vir aqui aos domingos também, me arrependi, me batizei nas águas e aí comecei a buscar o Espírito Santo. E aí tudo mudou quando eu recebi o Espírito Santo, porque eu recebi vida. Eu não tinha vida antes, assim, eu tentava ser feliz e tinha assim momentos que eu estava bem, mas nunca fui feliz. E naquele domingo que eu recebi o Espírito Santo, mudou dentro de mim, sabe? Eu tive paz, eu tive felicidade de verdade. E hoje eu sou feliz, eu sou completa. Não importa se o seu problema é na família, na saúde ou na sua alma. Venha neste domingo com a sua fé e alcance o milagre em sua vida. Às 9h30 da manhã, Avenida Mauro Ramos, 1310, Centro de Florianópolis. E nesse domingo, dia 20 de julho, estaremos vivendo o 3º domingo da justiça. O clamor por todos os injustiçados. O Senhor Jesus disse, bem-aventurado aqueles que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Basta que você traga a sua causa ao altar de Deus. Até o dia 31 de julho, estaremos vivendo a fé da fogueira santa da justiça. Na família, na vida amorosa, na saúde, na vida financeira, na vida espiritual.
você quer ver a justiça divina na sua vida, você tem que manifestar a sua fé. Traga a Ele a sua causa, juntamente com as suas provas de fé, e Ele julgará, conforme o próprio Senhor Jesus nos ensinou, sobre o dever de orar sempre e nunca desfalecer. E é isso que nós estamos fazendo durante todo este mês de julho. Para mais endereços, acesse universal.org/localizar e você vai encontrar o endereço mais perto da sua casa. Nós estaremos aqui na Catedral da Fé, na Mauro Ramos, 1310 no centro, especialmente às 9h30 da manhã com você, nesta manhã gloriosa de domingo. Vamos juntos unir a nossa fé e clamar pela justiça que vem do alto. Agora é momento de oração, o Bispo Sérgio vai orar por todos nós. Quando oramos, rompemos barreiras, anulamos o medo e vencemos qualquer obstáculo. Por isso, juntos vamos falar com Deus. Nosso Deus e nosso Pai, nós neste momento unimos a nossa fé com centenas, milhares de pessoas aflitas, desesperadas. E são essas, meu Pai, que nós queremos que o Senhor estenda as tuas mãos poderosas para tocar, para abençoar, para libertar, meu Deus, de todos os males, trazendo saúde, trazendo, meu Deus, a libertação, aqueles que estão oprimidos, sobrecarregados, desesperados, meu Pai. É no casamento, é na vida profissional, chefes de famílias desempregados. Ah, meu Deus, olhai para o teu povo. Olhai, meu Deus, para aqueles que não têm a quem recorrer. É o que eu te peço no nome santo e poderoso de Jesus Cristo. E você que crê, diga graças a Deus. Diga amém. Que Deus abençoe a sua vida rica e poderosamente. Estaremos sempre aqui em oração. Deus abençoe a todos em nome do Senhor Jesus e não se esqueça, tudo depende de um passo de fé da sua parte. Logo mais às 7h30 da noite, na Mauro Ramos, 1310 no centro, Terapia do Amor, para você que quer a justiça na sua vida amorosa. Até lá! Na justiça dos homens, todo processo tem um dia para ser analisado. Você já percebeu que nenhuma causa é julgada sem que seja encaminhada ao juiz? Nada é decidido sem que o juiz, mediante as provas, defina a sua decisão. Se nos tribunais humanos uma prova é capaz de determinar uma sentença, no tribunal de Deus, o altar, não há causa que não seja julgada mediante a prova da fé. Por isso, cada domingo deste mês de julho será uma audiência diante do justo juiz, o único capaz de julgar toda e qualquer causa e fazer justiça através da fé. Neste domingo, 20 de julho, o terceiro domingo da justiça. Às 7, 9h30 e 18h, em todas as igrejas Universal no mundo. Para endereços, acesse universal.org/localizar.